Bom dia, good morning. Estava aqui conversando com ele sobre o lockdown, ele está falando que lá na Índia também aumentaram os casos de corona. E eles estão querendo entrar em lockdown, mas está igual aqui, né? Por motivos econômicos, também não dá para fechar tudo, né? O governo não está querendo fechar tudo por causa dos restaurantes, né? Então, é um lockdown à noite, né? Então, das 8 da noite até o outro dia de manhã. Está em lockdown, mas as coisas estão parcialmente abertas. Igual aqui, né, gente? Aqui. I'm missing Brazilian coffee. Let's see a way to send you. Is it possible? Yeah, it's possible. What is that? What is that? To send coffee for you. No. Don't do that. Don't do that. I always, when I come, I keep some coffee. So it comes for a year. Yeah. So because of lockdown last year, I didn't get chance to come there. So no coffee. No coffee. No coffee is there. I have to rely on Indian coffee. Mostly instant. Ele tá falando, gente, que tá sentindo falta do café brasileiro, que quando ele vem ao Brasil, ele compra café por um ano, para um ano. E aí já tá acabando. Ano passado ele não foi, então já tá acabando. Ele tá sentindo falta. Brazilian coffee is the best in the world. O café brasileiro é o melhor do mundo. Amazing. Amazing. People say you take this. I always tell people, if you want to taste coffee, you have to taste Brazilian coffee. Otherwise, don't talk about coffee. Ele fala para as pessoas que quando elas querem experimentar café, tem que experimentar o café brasileiro, senão não dá nem para falar sobre isso. It's very good. Here in Vitória, we have a lot of types of coffee. Did you buy in the market? Yes. Yes. Aqui em Vitória tem bastante café também. Ele comprou quando veio para cá. Foi em 2019, né? Faz tempo já. Daqui a pouco faz 2 anos. Long time ago. It is in 2019, no? 19, yes. 2019. Ok, então podemos começar, gente? Acho que sim, né? Já são 10h32. O pessoal acho que já vai chegando. Esperar um minutinho, as meninas entrarem. Vamos começar, né? All right, so we can discuss. Yes, we can start, doctor. People is getting in the room. We can start. Bom dia para quem eu não falei ainda. Kiane, Débora, Gabi, Gustavo. Okay. First, I would like to answer the last question. Koshataki. Sorry, Yavakshaka. Oh my God. Em primeiro lugar, ele quer discutir sobre a última pergunta. Eu coloquei aqui no chat as perguntas que a gente vai discutir hoje. Ele quer começar por essa última, que é a Yavasaka. What happened is I somehow remembered as a Koshataki, and I searched Koshataki and kept and forget about Yavakshaka. Ele por algum motivo pesquisou alguma coisa que confundiu com essa Koshaka, yes? Yes. Ele confundiu com Koshaka e aí ele falou. Mas é Yavasaka. Okay. So just a second. See, vai começar com o mantra, não? Sorry. Mariana is telling that can we start mantra? She likes mantra. Okay. Which mantra? Qual mantra, Mari, você quer? Anyone? Dhanvantari mantra. All right. We have Saraswati mantra, Dhanvantari mantra, every 3-4 mantras. Okay. Okay. Shuklam Brahma Vicharasara Paramam Adyam Jagadvapinim
Veena pustakadharinim abhayadam jadyandhakarapaham Haste sphatikamālikām vidadatīm padmāsane samsthitām Vande tvam parameshwarim bhagavatim buddhipradām sharadām Nityanandakari varabhayakari saundarya ratnakari Nirduta pavanakari pratyaksha maheshwari Praleyachalavancha pavanakari kashi puradhishwari Bhiksham dehi kripavalambanakari matannapurneshwari Namami dhanvantarim adidevam surasurairvandita padapadmam Loke jararugbhaya mrityunasham Dataramisham vividhaushadhinam Sarve bhavantu sukhinaha Sarve santu niramaya Sarve bhadrani pashyantu Ma kasyid dukkha bhag bhave Om Shanti 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 Harihi Om Shri Gurubhyo Namaha Harihi Om. So this is the first prayer is for Goddess Saraswati and asking her to give us intellect to read, understand and learn. Então, esse primeiro mantra que ele tentou é o mantra para Sarasvati, que é um mantra que a gente tenha inteligência para entender, para estudar e para aprender. Second prayer is for Goddess Annapurna and asking her to have proper food and nourishment and health. E o segundo mantra é para Annapurna, pedindo comida, né, comida adequada, nutrição e nutrition and Health. Saúde. Third one is for Dhanvantari. E o terceiro foi o mantra para Dhanvantari. I need not to explain, you know it well. E ele não vai explicar porque a gente sabe muito bem. And the last one is for everybody's happiness. Let everybody be happy. Let everybody be disease free. Let God look after everyone. E esse último foi para que todas as pessoas sejam felizes, obtenham boas, felicidade geral das pessoas. All right. I did a small search on Yavashaka. Ele fez uma pequena pesquisa sobre Yavashaka. So I came across a botanical name, Chenopodium giganticum. E aí ele chegou no nome botânico, que é esse aí. Can you type in the chat? Ok. Ele escreveu aí no chat. Chenopodium giganteum. Giganticum, yes. Okay. So it is like a plant. É uma planta. Which leaves are used. Que mora em lugares áridos. It's a kind of spinach. É um tipo de espinafre. Okay, so which can be used as a salad. It can be taken raw and it also can be taken cooking. Então é um tipo de espinafre que pode ser consumido cru como salada ou pode ser cozido também. So the basic information is available on Wikipedia. Então essas informações ele pegou no Wikipedia. But I think that there is a small confusion when we read about Ayurveda, okay? Mas ele acha que tem uma pequena confusão quando a gente estuda, quando a gente lê o Ayurveda. In Ayurveda, we have one, not Ayurveda, in normal common use, we have a plant called as in Hindi. Tem uma planta, né, que se estuda no Ayurveda que é chamada Batua, em Hindi, né? Okay. Planta so it resembles that plant and it is used as vegetable. It can be used like a
you can cook it or you can make something out of it. So it is used as a vegetable. Então, essa planta, ela é usada como um vegetal, né? Você pode cozinhar, você pode consumir ela, né? Pode comer. It is Ushna, hot in nature. Tem uma natureza quente, né? Uma natureza Ushna. And usually comes in winter season. E geralmente ela nasce na estação do inverno. Okay. So this is what information is available about it. Essa é a informação que eu tenho sobre isso. Okay. And I was searching the books, so I don't know what came in my head, and instead of Yavashaka, I searched Koshataki. So I will search again and I will tell you. Sorry. Então ele procurou nos livros e alguma coisa aconteceu que veio na cabeça dele essa outra palavra, mas aí ele procurou melhor e encontrou. It is my mistake. I'm very sorry about it. Ele tá pedindo desculpa. Okay. Then your question is there difference between yogurt and curd? Então a primeira pergunta é a diferença entre o iogurte e o curd, né, que é a coalhada. I see most of the times people use these words synonymously. Yogurt and curd is one and the same. Então, muitas vezes as pessoas usam essas duas palavras como sinônimo, né? Como iogurte e coalhada como sendo a mesma coisa. But there is a basic difference, I believe, because yogurt is made from milk with a culture. Like you can have a dry yogurt powder, which you can add to the milk and you can create a yogurt, isn't it? Então ele está falando que tem uma grande diferença, porque o iogurte você precisa adicionar, a gente chama aqui de fermento, né? Assim, você tem que adicionar um pó ali para poder fazer o iogurte, né? É isso mesmo, vocês sabem? But the curd or dadhi, which is told in Ayurveda, it is made by the old curd, like how you prepare the wine. So it is made like that. Mas o curd, né, que é a coalhada no Ayurveda, classicamente, assim, falando, ele é feito de um iogurte velho, ele tá falando, né, um iogurte que tá como se fosse vinho, né, você deixa ele envelhecer, formar o leite, né, envelhecer para formar a coalhada. So there is a classical method to prepare it. Então tem um método mais clássico para preparar isso. So you take a mud pot, então, clay pot. Você pega um pote, né, limpo. Wash it. Lava. Dry it completely. Seca ele completamente. Then apply oil or ghee inside the pot. Você passa óleo ou ghee dentro do pote. Again, dry it completely. Depois você, de novo, coloca para secar bastante, completamente. Then take the milk, boil it and pour in that pot. Depois você pega o leite, ferve o leite e coloca nesse pote. Allow it to come to a slightly warm temperature, slightly warm. E aí depois você deixa esse leite que foi fervido, ele descansar, né? Ele ficar ali naquele pote. Around like say 40-45 degrees centigrade. Então em temperatura ambiente, né? Mais ou menos 40 a 45 graus mais ou menos. And then add little amount of curd. E aí isso vai formar uma pequena quantidade de coalhada. Just mix it little. E aí depois você mistura isso um pouco. Not violently, just stir very lightly. Não é uma coisa muito vigorosa, bem de leve, dá uma misturada. And then close the pot. E aí depois você fecha esse pote. Allow it to form. Allow the curd to form. E aí depois você deixa a coalhada para ela se formar, né? Para ela se. So this is how the curd is prepared. E é assim que a gente pode preparar a coalhada. É dessa maneira que se prepara. So I know that you don't have the curd as it is in Brazil. E ele sabe que a gente não tem aqui no Brasil a coalhada da maneira como ela é feita, né? Lá na Índia. But I think you prepare yogurt and then use the old yogurt to prepare the next yogurt in this method and see what happens. Mas ele está sugerindo que o que a gente pode fazer
pegar o iogurte, deixar ele envelhecer, né, dessa maneira que ele explicou, e aí ver o que acontece, ver se vai formar a coalhada. All right. Now you have some doubt regarding its consumption. So you have any question on it? E aí agora tem umas outras perguntas sobre consumpção, e aí ele está perguntando se tem alguma pergunta a mais sobre isso. Se alguém tem alguma coisa mais para perguntar. Yeah. There is few rules. You're going to talk about buttermilk? No, yeah, I will talk. Ah, ok. That is the next question. No, that is why. Ah, ok. Ele vai falar sobre buttermilk depois. Ele ainda estava falando só dessa primeira. Ok. Just a minute. Huh? Ok. Right. So there is basic rules for curd, which I think we should follow. Então, tem algumas regras que são importantes de serem seguidas para fabricar a coalhada, que são importantes para serem seguidas. It says that it should not be consumed in night. Elas não podem ser consumidas à noite. It should not be heated. A coalhada não pode ser aquecida. It should not be consumed in summer, spring, or autumn. E não pode ser consumida no verão, na primavera ou no outono. It should not be consumed every day. E não pode ser consumida todos os dias. Okay. Whenever you are consuming that, you should add few things to it, like green gram soup. E quando você for consumir, né, a coalhada, você deve adicionar algumas coisas a ela, como, por exemplo, sopa de green gram. Ghee. Honey. Mel. Sugar. Açúcar. Unrefined sugar. Açúcar não refinado. Or gooseberry, amalaki. Ou amalaki, que é tipo uma groselha, assim, né? And the curd, which is not completely formed. That means when you take the milk and you convert to curd, it should become solid. If it is still semi-solid and it is not completely transformed, such type of curd also should not be taken. E a gente tem que consumir a coalhada quando ela estiver completamente formada. Quando a gente ela tá no processo, né, de transformação ali, ela tem que estar totalmente sólida. Quando ela está semi-sólida, ela ainda não foi totalmente transformada e a gente não deve consumir ela ainda. Esperar curd is heavy in nature. Curd, a coalhada, tem uma natureza pesada. It has a property to block channels. E ela tem uma propriedade que bloqueia os canais. It can cause constipation. E pode causar constipação. All right. It is ushna in nature, hot in nature. Tem uma natureza ushna, que é quente. And it's vipaka, that means after digestion it is sour in taste. E depois da digestão, né, que é a vipaka dela, ela tem um sabor salgado. So thus it is good for vata. E por isso é bom para vata. So if you have a good agni and everything is okay, then you can consume curd. Então, se você tem um bom agni e tudo tiver ok com você, tudo tiver bem, você pode consumir a coalhada. So whenever we get patients, first thing we will tell them not to take is curd. Então, todas as vezes que a gente falar com algum paciente, a gente tem que falar para ele não consumir a coalhada. Because it blocks channel. Porque ela bloqueia os canais. All right. So there are many people across the globe who for last few years started advising curd or yogurt to people because it is probiotic. E nos últimos anos, muitas pessoas ao redor do mundo têm recomendado que as pessoas consumam iogurte e coalhada, porque elas têm a propriedade de ter probióticos. So you would have seen that many people get up in the morning and take a cup of yogurt
empty stomach. Então, vocês já devem ter visto pessoas que todo dia de manhã acordam e consomem um copinho de iogurte com o estômago vazio, né, em jejum. So if you observe closely, you will find that such people, pitta will be increased over a period of time. Então, se vocês forem observar essas pessoas, elas vão estar com um aumento de pitta em algum momento da vida. Okay. So people forget that you don't need to provide bacteria to your body. Bacteria can replicate themselves if you give a proper environment. Então, o que a gente tem que ver é que a gente não precisa trazer bactérias para o nosso corpo, né, para o nosso trato gastrointestinal. A gente tem que dar um ambiente favorável para que elas se proliferem no nosso meio, né, interno. So instead of taking yogurt every day morning, it is more good if a person takes 1 spoon of cow's ghee every day morning. Então, ao invés de tomar um pote de iogurte todos os dias de manhã, é melhor que a pessoa consuma uma colherinha de ghee todo dia de manhã. Melhor. Nice. All right. So then you asked about buttermilk. E aí depois a outra pergunta é sobre buttermilk. Okay. It is very interesting because these both products are like milk, then curd, and then buttermilk. E é muito interessante porque o buttermilk, primeiro, né, a gente faz o iogurte, depois it's yogurt, curd, and then buttermilk. Milk, curd, buttermilk. Então, é o leite, né, que depois vem a coalhada e depois a partir da coalhada que é formada, que a gente faz o buttermilk. So there is a definition of samskara. Samskara means processing. Então, tem algumas definições que são chamadas de samskara, né, que é o processamento dos alimentos. Processing changes the properties. Então, esse processamento, ele altera o funcionamento, altera as propriedades do alimento. So, spices is addition, but just mixing curd with water makes it buttermilk. Então, aí, as especiarias, elas adicionam algumas propriedades, né? Você está adicionando. E quando você só mistura a água com o buttermilk, ele é como se fosse uma etapa final, o buttermilk. Ele não precisa de ser adicionado de nada. So right way is that you should take a fresh milk with fat, change it to yogurt or curd, then churn it, add some water, churn it like this movement. And after some time, you will see the butter comes out of that liquid. Remove the butter, and then it is buttermilk. Então, ele está explicando como que se faz o buttermilk. Então, primeiro você pega o leite com gordura, adiciona um pouquinho de água e faz churning, que é um movimento específico, né? Que foi isso que ele explicou. Então, aí você faz esse movimento e isso vai, a gordura ela vai ficando sobrenadante. Aí você tira essa gordura e isso que sobra é o buttermilk. All right. So once you remove the butter from that liquid, then only it is buttermilk. E aí, só depois que você remove aquela gordura, né, que é a manteiga, aí o que sobra, aquilo ali formado é o buttermilk. So when this thing is changed from curd to buttermilk, the property changes. Então, quando a gente faz essa transformação de iogurte, de coalhada para buttermilk, então as propriedades desse alimento elas se alteram. Where curd was guru, heavy in nature, buttermilk is light in nature. Então, a coalhada ela tem uma natureza pesada, né, guru. Quando você remove a manteiga, ele se torna leve. Então, o buttermilk é leve. But this is also amla. It is sour in taste. Então, tem um sabor azedo. But it improves, deepanam, means it improves your appetite. E isso ele é considerado dipana, que ele aumenta o seu apetite. It is good for kapha and vata.
E é bom para Kapha e Vata. So we also advise to obesity people. Então, a gente recomenda para as pessoas obesas, quem tem obesidade. Or if you see then where is any kind of blockage, you can use buttermilk. Uhum. Ou se você tiver uma pessoa que tem algum tipo de bloqueio, né? Pessoas com canais bloqueados, você também recomenda o Buttermilk. You can do massage with buttermilk and powder. Uhum. Você pode fazer massagem com o pó de Buttermilk. You can do a shirodhara with buttermilk. Você pode fazer Shirodhara com Buttermilk. I hope you would have studied, when you came to India, Takradhara. Uhum. A gente está falando, eu acredito que vocês tenham estudado isso quando vieram à Índia, que chama-se Takradhara. Uhum. If you have taken lot of sneha, means suppose you have taken lot of ghee or lot of oil and you feel uncomfortable, to digest that fat, buttermilk is used. Uhum. Então, todas as vezes que você consumir uma quantidade maior de gordura, de óleo, de ghee, é recomendado que você consuma o buttermilk para ajudar a digerir esse óleo a mais, né? But it causes kapha in throat. Mas ele causa, né, ele aumenta a kapha na garganta. So if you have throat infection, buttermilk is not good. Uhum. Então, se você tiver alguma infecção na garganta, o buttermilk não é recomendado. All right. So you can add spices according to your taste or your preference. Então, a gente pode adicionar alguma especiaria de acordo com o gosto, de acordo com a preferência. To nullify its effect on throat, it is good to temper it. Temperate? Yes. Ok. Para amenizar esse efeito na garganta, é bom temperar, é bom. That means we heat some oil, then we add some mustard, some dry ginger powder, some turmeric, and this hot oil we add in the buttermilk, very little. For example, Então, if you have 1 glass of buttermilk, 1 spoon or half spoon of oil with this spices is enough. Então, quando tiver essa questão na garganta, né, tiver com infecção, pode temperar o buttermilk com um pouquinho de óleo, com algumas especiarias, gengibre em pó, óleo de mostarda, alguma coisa assim para amenizar. Turmeric. Então, cúrcuma. Então, você pode, é uma quantidade pequena. Então, um copo de buttermilk para uma ou meia colher desse óleo medicado. Não é medicado, né? Mas assim, com essas especiarias. You can also add some leaves like cilantro, mint, etc. E também a gente também pode adicionar algumas folhas, né? Como, por exemplo, coentro, menta, hortelã. Okay, this is general understanding. Esse é um entendimento mais geral. There is specific understanding also. E tem outros entendimentos que são mais específicos. See, whenever you are adding water to the curd, então a gente precisa entender que todas as vezes que a gente adiciona água para o iogurte, there are various descriptions. São muitas descrições sobre isso. The first one is called as ghola. A primeira delas é chamada de gola. Only curd is churned and no water. Quando só o iogurte é misturado ali, né? Ele é churned, né? E aí sem nada de água, aí é chamado de gola. Here the cream is not taken out. Cream is also inside it only. Então, aquele creme que fica sem água, né? Não tem nada de... Second is called as matita, which is only curd, but cream is taken out. E o segundo é chamado de matita, que é quando fica esse creme, né? Quando fica sem água e esse creme ele é tirado. Você retira o creme. Okay. Third one is called yes. Third one is called as takra, where water is 4 times. E o outro é chamado de takra. What do you mean by 4 times water?
Means if you have 1 glass of curd, you add 4 glasses of water. Ah, ok. Então, takra é quando você tem você tem 4 vezes a quantidade de água, né? Então, são quatro partes de água para uma parte de iogurte. Diluído, né? And something is called as udashivat, E o outro é chamado half part water. que é metade de água, né? Então, metade iogurte, metade água. Udashivat. Yes. And the last one is called as chachika. E o último deles é chamado de Plenty of water. chachika, que é com bastante água, né? São 14 vezes água para uma parte de iogurte. Okay. So this is a classical description about how you churn and how many times of water you add. Uhum. Então, essas são as formas clássicas de como se pode fazer, né, para o processamento, churning lá, o iogurte, né, ou a coalhada, e para se transformar no buttermilk. Okay. So always remember that if you want to these give are- nourishment, don't remove the butter from it. Uhum. If you want to make it easily digestible, then the butter has to be removed. Uhum. Então, o que a gente tem que entender é que quando a gente quer adicionar nutrição, né, a pessoa precisa de nutrição, a gente deixa a gordura. E quando a gente quiser melhorar a digestão, né, que a pessoa não está com a digestão boa, aí a gente tem que remover a gordura para poder consumir. Yeah. Yes. Tell me. So you can use yogurt or curd at the same way. Yes. See, that is a little difference. That the curd, that's why I explained you that how to make curd. But it Okay. doesn't make difference. Yes. But yogurt, when it is made out of that powder, I think it does not have the same property as curd. Ah, ok. Eu perguntei para ele se a gente pode fazer tanto com coalhada quanto com iogurte. Ele falou que as propriedades vão mudar por causa desse pó que se adiciona, né, o iogurte, que com a coalhada não adiciona. Então muda a propriedade. Similarly, the milk you are using, that also matters. E da mesma maneira, o leite que a gente utiliza também importa, também faz diferença. So if you use that commercial milk, you keep churning, no butter will come out of it. Então, se a gente usa um leite que não tem a gordura, né, um leite que foi retirada a gordura, você vai churn e não vai So formar. I think you try this method. You make yogurt, and from yogurt you make curd. Ok. Tá sugerindo então que a gente pode tentar fazer isso, pegar o iogurte, né, do iogurte, tentar fazer a coalhada para ver se funciona. And every time you make curd, you use the previous curd to give the culture. E aí todas as vezes que a gente for fabricar, né, a coalhada, a gente usa aquele primeiro iogurte, porque aí tem aquele fermentozinho, né, vamos dizer, aquele pozinho. And do this process for at least 10 times. Faça, para a gente fazer isso pelo menos 10 vezes. And then when you get the curd, you see that how it is different in taste or texture from your yogurt. E aí, depois de ter feito essas 10 vezes, a gente vai ver a diferença no gosto, no sabor, né? Quais são as diferenças que tem dessa coalhada feita de iogurte. Try and see. Ele está falando para a gente testar, para poder ver. Mariana wants to ask a question, doctor. No. Tell me, Marina, please. Paula, é uma pergunta que a gente ficou no grupo de estudos um tempão, porque a coalhada é pesada na natureza, bloqueia os canais e causa constipação. Quando tem causa constipação e é bom para a vata, confunde a nossa cabeça. E isso se repete em vários alimentos, assim, se ele pudesse explicar isso. Doctor, while we were studying, many times we could read that it's good for vata and causes constipation. What?
Many things. Tipo, a I think that coalhada is- mesmo, curd. Curd. I think that is your next question. Yes. É a próxima pergunta. So can't you wait, madam? Você pode esperar, madame? Tá brincando com você. Okay. See, there is a property which is called as grahi. Então, tem uma propriedade que é chamada de grahi. Okay. So what it does, it dries up the things in your large intestine. E significa que ela seca as coisas no nosso intestino grosso. Seca. É a propriedade de secar no nosso intestino grosso. See, if vata is increased in the system, it will cause constipation. Então, quando o vata estiver aumentado no nosso sistema, isso vai causar constipação. Okay, that is the property of vata. E essa é uma propriedade de vata, uma qualidade de There vata. are certain substances which can also be constipating. Tem algumas substâncias que elas podem ser constipantes. Constipation is caused by two properties. One is grahi and second is stambhana. E a constipação, ela acontece por causa de duas propriedades. Uma deixa eu ver o que ele colocou lá. Uma é grahi e a outra é stambhana. Okay. Grahi is something where the water is dried up in the large intestine and it will stop the movement of feces. Então, grahi é quando a água ela é removida daquela substância, né, ali no intestino grosso, e aí isso vai paralisar o movimento peristáltico no intestino. Whereas stambhana is a property where it is like a static nature, you know, hemostatic. Like when blood is flowing, you give some hemostats to stop the blood. Because of its cold nature, it stops. So stambhana is the property where the cold nature of the substance causes constipation. E a stambhana significa que a propriedade fria, né, uma propriedade fria, ela paralisa o movimento, né? Então, por exemplo, quando você tem alguma coisa que é hemostática, né, ela é uma substância que ela paralisa o fluxo sanguíneo. Então, a qualidade fria é que vai fazer essa paralisação. So this is actually effect of a substance. Esses são todos os efeitos dessas substâncias. Okay, whereas constipation due to vata is a condition like a disease. E a gente tem que entender que a constipação para vata é uma condição, né? Existe condição para que isso aconteça. So in such cases, you will not give some substances which is good for vata but causing constipation. Such type of things will not be given. Então, quando a gente tiver esses casos, né, de constipação, a gente não vai dar essas substâncias que causam constipação, quando tiver aumento de vata. But we use certain substances which is good for vata but cleans the stomach also, like castor oil, óleo de gergelim. Então, para esses casos que tiver algum tipo de constipação, a gente vai dar substâncias que aumentam, vai para o estômago e aumentam, né, as propriedades que vata tá faltando. Né? Então, você pode dar, por exemplo, o óleo de gergelim no estômago. Okay. So do not confuse the situation with which is out of dosha and which is out of aushadha. Então, a gente não pode confundir, né, as propriedades que são devidas ao dosha e as propriedades que são devido à aushadha, que são os medicamentos. Am I clear? Is that doubt is clear? Vocês entenderam, gente? Ele foi claro na explicação? All right. The next what you asked is about heating the honey. A próxima questão é sobre esquentar o mel. It is very simple explanation which is told about honey. Tem uma explicação que é bem simples sobre o mel, sobre esquentar o mel. What happens is
nowadays we are having apiculture where we are making honey artificially, or having farms to create honey. E uma delas é que hoje em dia a gente tem apicultura, né? Que são fazendas que produzem mel. In olden times, the honey was available naturally in the wild, in the forest. E antigamente o mel ele estava disponível na natureza, né? Na floresta. Now, the honeybee will take honey from any kind of flowers. It will not choose the flowers, but it will take honey from any flower which is available in the forest. E a abelha ela acabava produzindo mel a partir de todas as flores que existiam na natureza. Okay. So it also includes poisonous plants as well. E isso incluía também algumas plantas que eram venenosas. So there is presence of small amount of poison in honey. Então, existia uma pequena quantidade de veneno nesse mel que vinha dessas plantas venenosas. Poison is having property which is ushna and tikshna, hot and sharp. Então, esse veneno ele tem a propriedade de ser quente, né, ushna, e penetrante, que é sharp. So if you heat it, you are adding the ushna property to the poison. E se você esquentar o mel com esse veneno, você acaba adicionando essa propriedade quente, né, esse ushna, ao mel. Which could be dangerous. Que pode ser perigoso. And that is why the heating of honey is prohibited. E é por isso que o aquecimento do mel é proibido. Or even adding honey to the hot substances is prohibited. Até adicionar o mel a substâncias quentes também é proibido. Okay. But it is used as a medicine in obesity. Mas ele é usado como um remédio para a obesidade. Because in obesity, the channels are blocked and fat is accumulated. Porque na obesidade os canais estão bloqueados e a gordura ela tá acumulada nesses canais. So, ushna and tikshna property is good. Então, nesses casos, a propriedade ushna, né, quente, ela é boa. So, honey is given in warm water to obese people. Então, o mel ele pode ser dado para as pessoas na água quente para as pessoas que estão tratando obesidade. But then it is like a treatment. Mas é como se fosse um tratamento. Você usa isso como um tratamento. All this description, it depends if your honey is from wild. E isso depende se o mel que você vai consumir ele vem da natureza ou não. If you are doing apiculture, I don't think so all these properties will be there. E se tiver vindo de algum local, né, assim, da apicultura, ele acha que não vai ter essas propriedades lá. Some places people will keep the sugar syrup for honeys to take and make the honey. Tem algumas pessoas que usam xarope de glicose para obter mel. Então, nunca é muito. So honey made up of sugar syrup, it will be extremely sweet. Então, o mel, quando ele é feito a partir do xarope, ele é muito, muito doce. So you put into the hot water, you boil it also, nothing will happen. Então, você vai colocar ele numa água quente, vai ferver e nada vai acontecer. So if you're having a proper honey, then all these properties, all these restrictions are applicable. Então, se você tiver um mel puro, aí todas essas qualidades, essas propriedades são aplicáveis a isso. All right. The next question is on sesame oil. A próxima pergunta é sobre o óleo de gergelim. See, it is not constipating as it is. Então, ele não é constipante. Ele por si só não é constipante. But the word which is used is baddhavitkam. That means it is binding the stools.
Mas a gente usa... Sorry, I didn't understand. The specific word which is used for it is called as Bhatt. That means it binds the stool. Ah, ok. E tem uma palavra específica que fala sobre isso, que que ele... It binds, it means that Binds. faz... Like suppose if you are having a loose motions or you are having a stools which is liquid, it will solidify it. It will bind it. Yes. Então tem uma propriedade que dizem que ele solidifica, né, as fezes quando você estiver tendo alguma diarreia, algum... So already if you have a constipation, sometimes it may not be very comfortable. Sorry. If you already have a constipation, sometimes it may not be comfortable. Então, se por um acaso você tiver constipado, isso não vai ser bom, não vai ser confortável. In all kinds of oils, the sesame oil is considered as best. De todos os tipos de óleo, o óleo de gergelim é considerado o melhor. Okay, but it is ushna and tikshna. It is hot and sharp in nature. Mas ele é ushna, é quente e penetrante, né? Sharp, a potência dele. It is tvagdoshakaram. It can cause skin problems. Ele pode causar problemas na pele. Okay, so people who already have problem of skin and they have high pitta, sometimes application of sesame oil will not be comfortable. Então, as pessoas que tiverem com pitta alto ou que tiverem algum problema de pele, não devem receber óleo de gergelim porque pode piorar, pode agravar. It has such a unique property that it is good for obese people and it makes them lean, and it is good for lean people to make them fat. E tem uma propriedade também que ele é bom para as pessoas que são obesas, porque faz com que essas pessoas fiquem mais magras, e é bom também para as pessoas magras, porque traz nutrição, corpulência para as pessoas que estão muito magras. It is not good for eyes. It's not good for? Eyes. Não é bom para os olhos. And that is the reason we always tell that you should not apply sesame oil on the head. E esse também é um dos motivos que a gente fala que não se pode aplicar o óleo de gergelim no topo da cabeça. You would have seen every time we recommend que you use coconut oil for head and sesame oil for body. Então vocês já devem ter escutado que a gente usa óleo de coco para a cabeça e óleo de gergelim para o resto do corpo. It is only because it is not good for eyes. E isso é porque não é bom para os olhos. Okay, it does not causes kapha. Ele não aumenta kapha, não causa kapha. And the most important point on this is samskarat sarvarogjit. If you do the processing, it can overcome all the kind of diseases. Se você o principal delas, né, a principal propriedade, se você if you overcome, what do you mean? If you process it with various medicines, it will overcome all the diseases. Eu te entendo, não te entendi uma palavra. Se você processar ele, né, com outros medicamentos, ele pode servir para várias doenças. Ele é um veículo para tratar várias doenças. Okay, and that is the reason you will find that many of the cases, most of the times, all the oils are prepared in sesame oil. E é por isso que a gente sempre vê que todos os óleos medicados, eles são sempre preparados com óleo de gergelim. Because it adopts the property of the medicine which is processed in it. Porque ele se adapta às propriedades daquele medicamento que ele foi preparado, né? Que ele foi adicionado ali. So same sesame oil with various medicines act differently. Então, o mesmo óleo de gergelim, com vários tipos de medicamentos, ele vai agir de várias maneiras, de diferentes maneiras. So in general, you can use, there is no problem. Sorry? In general, you can use it and there is no problem. E no geral, você pode usar, não tem problema. But if you think that there is a skin condition, if pitta is high, avoid using sesame oil for abhyangam.
Então, no geral pode ser usado, mas só se tiver algum aumento de pita, né, algum problema de pele, evita usar o óleo de gergelim e usa outro tipo de óleo, é melhor. See, there is a description in Ayurveda where the basic sesame oil is processed with few medicines to remove its such property, harmful properties. Então, o que é descrito aqui tem um óleo de gergelim ali que é base, né, básico para várias, que é para ser usado para vários tipos de preparações. Uma base de preparações. It is called as murchana, taila murchana. Ele é chamado de taila murchana. So I don't remember now, but I can get you the reference and the medicines. So if any of those medicines are available in your place, you can try to process your sesame oil with it. E aí ele vai checar direitinho quais são as plantas, né, que são usadas para preparar, para essa preparação, e ele vai mandar para a gente vê se tem aqui, para a gente poder preparar aqui. Or simply you can use Sida cordifolia, bala. Ou a gente pode usar a Sida cordifolia, que é a bala, que a gente tem aqui. So it will adopt the property of bala and it will be very good to reduce vata. E as propriedades, né, da Sida cordifolia, da bala, elas são muito boas para vata, para acalmar a vata. So you can utilize it for vata conditions and abhyangam. E a gente pode usar para quando tiver alguma alteração de vata e usa para fazer a abhyanga. Sesame oil only, with no medicine. Yeah. Sesame, because there are many kinds of medicines. Okay. So you remember when I was there, we used to discuss that you make your students to go to market and search what all herbs are available, and based on the availability of the herbs, we can think of making oil out of it. Eu perguntei para eles se a gente usasse só óleo de gergelim, né? Que se isso seria bom ou não. E aí a gente até discutiu sobre isso, ele está lembrando. Que ele até me falou para a gente ir com os alunos do curso no mercado municipal para a gente ver as plantas, as ervas que a gente tem disponível aqui e fazer o nosso óleo, né? Like you can make nourishing oil, you can make oil for pain, you can make oil for something else. Like this, 2-3 types of oil you can make. Que aí a gente pode fazer o óleo direcionado para algumas coisas, óleo para trazer mais nutrição, óleo para dor, uma coisa mais direcionada, um medicamento direcionado. Even you can process chicken with gingerly oil. A gente pode até processar frango, né, carne de frango para produzir um óleo medicado. And use it for osteoarthritis. E usar para osteoartrite. I'm telling you simple thing which is available. Ele está falando coisas simples que estão disponíveis aqui para a gente, que dá para a gente fazer aqui. Only remember that sesame oil has a property that it adopts the property of the substance it is processed with. Então, sempre a gente tem que ter em mente que o processamento ele vai trazer propriedades daquelas substâncias para o óleo e o óleo de gergelim, vamos dizer, ele aceita essas propriedades todas. So whatever substance you use, its effect will increase and effect will come in sesame oil. Então, todas essas propriedades que tem nas substâncias, elas vão aumentar quando elas estiverem junto com o óleo de gergelim. What else? Camila is asking if Bala is Malva Branca. Yes. No, Malva Branca. I don't know. I know Sida cordifolia. Yes, it's Malva Branca. A Camila perguntou outra coisa, Paula. Com constipação, a oleação com o gergelim é recomendado. So, Dr. Camila is asking, if you have constipation, doing abhyanga with sesame oil is recommended? Yes, but consuming orally is not recommended. Ok. Então, fazer abhyanga, ele falou que é recomendado, né? Então, oleação, sim.
Mas consumir, né, via oral, né, o óleo de gergelim não é recomendado. And that time you can give castor oil to consume. E aí, né, em vez do óleo de gergelim, você pode dar o óleo de rícino no lugar, para constipação. Entendeu, Camila? Okay, thanks. Paula, pergunta aquele negócio do direcionamento dos estudos. Acabou já? As perguntas? Sim, acabou. Acho que sim. Sim. Doctor, we just want to know, we are reading and we are doing a slow Ayurveda, you know, while reading the Ashtanga Hrdayam. So do you think we can do it like we are doing, or we can do something different? What do you mean? See, I think you should take see this I know this why you are feeling this. It is because of the chapter you are reading. Yes, eu perguntei para ele, né, se a gente deve continuar estudando do jeito que a gente está estudando ou deve fazer alguma coisa diferente. Ele falou, eu sei por que vocês estão me perguntando isso, é por causa do capítulo que vocês estão lendo. So what you can do is that you skip this chapter. Ah, ok. Então ele está falando que uma coisa que a gente pode fazer é pular esse capítulo. We are now Keep reading it side by side. E aí vai lendo ele capítulo a capítulo, vai lendo lado a lado. Okay. And jump to 11th chapter. E aí a gente pode pular para o capítulo 11. So your interest in Ayurveda will come back again. E aí o nosso interesse pelo Ayurveda vai voltar de novo. Because there are things we don't have here. That's why we... I know. That is why I told you you are having this doubt only because you are reading this chapter. Aí eu falei para ele, a gente tem muitas coisas que a gente não tem aqui, a gente fica sem entender. Ele falou, é por isso que eu tô falando para vocês pularem para o capítulo 11. So, but you keep reading it. So whatever you don't have, just forget it. Don't even bother about it. Whatever you are having, just concentrate on that. Então, ele está falando para a gente continuar lendo e aquilo que a gente tiver dúvida, a gente concentra naquilo para tirar as dúvidas, senão a gente vai lendo, continua lendo. Ok. And once you start reading 11th chapter, this 11, 12, 13, 14, these are all concepts. Ok. Então, ele falou, conforme a gente for lendo capítulo 11, 12, 13, 14, são vários conceitos, né? A gente vai animar. Then again, 14, 15, 16, 17, then it will start about the various procedures of Panchakarma. Snehanam, Svedanam, Vasti, all these things will come from 16th chapter onwards. E aí, a partir do capítulo 16, eles vão começar a descrever, o livro vai começar a descrever os procedimentos, né? Então, do Panchakarma. Aí é outra parte do estudo. See, it is not necessary that you remember everything, but it is necessary that you read it once. Ele está falando, não é importante a gente decorar e saber tudo, mas é importante a gente ter lido pelo menos uma vez essas coisas todas. So whenever you require, you at least know that where to find it. E aí, quando a gente precisar, quando a gente tiver, né, precisar de alguma dessas informações, a gente sabe onde procurar. Right. Right. So don't be disheartened. Então, it happens when you reach these chapters. Ele está falando para a gente não desanimar, que isso acontece quando a gente começa a ler esses capítulos muito descritivos. Assim. That's what we are feeling. So jump. You read it side by side, and you jump to chapter number 11. So you will feel good. Ok. Então a gente vai lendo, né, lado a lado, e vai assim lendo desse jeito que a gente está lendo, né, slow. E aí depois a gente pode pular para esse capítulo 11. Yes, Mariana, tell me. Se a gente pode ler alguma coisa de espiritualidade no meio ou se vai bagunçar os nossos estudos. Mariana wants to know if we can study something about spirituality or it's going to mess the studies.
What do you recommend? That is different. It is, see, this you are reading as a subject, and spirituality is the foundation of this subject. Então, ele está falando que pode confundir um pouco, porque são coisas diferentes, né? Então, espiritualidade é uma coisa, né, de base, vamos dizer assim, né? Que é a filosofia. It's like philosophy. It is a constant, see, reading about philosophy, spirituality, it is a constant process. It will continue throughout your life. Ele está falando que estudar sobre espiritualidade é uma coisa constante, né? Filosofia e espiritualidade. São coisas que a gente tem que... Just a minute, just to... My battery is low. Okay. See, once you reach a particular age, you become a philosopher because of your experience. E aí ele está falando que quando a gente começa a ler muito sobre filosofia, a gente acaba se tornando muito filosófico, vamos dizer assim. So the experience gives you a vision, a way to look at life. E aí essa visão, ela te traz uma sabedoria, né? Uma nova maneira de você encarar a vida. Importante, né? Importante. So it is very important to know that you can be spiritual and you cannot be religious. You can be spiritual without being religious. Então é importante pontuar que a gente pode desenvolver a espiritualidade mesmo não sendo religioso. That is why in India, unfortunately, Hinduism is been branded as religion. It's not a religion. E é por isso que na Índia, infelizmente, as pessoas confundem, né, o hinduísmo com uma religião. Não é uma religião. There is no rules, there is no regulations, there is no one God, there is no one book, there is nothing there. Ele está explicando que no hinduísmo não tem um Deus, não tem um livro, não tem nada, não é religião, né? Não está lá, não tá. You can be Hindu. If you go with the word Hindu as a religion, you can be Hindu if you believe in God. You can be Hindu if you don't believe in God. If you can be Hindu if you want some other God. If you think this plant is my God, that also can be Hindu. Ele está falando que se você quiser seguir o hinduísmo, você pode acreditar que existe Deus, que não existe Deus, que Deus é a planta, você pode acreditar em qualquer coisa para seguir o hinduísmo. So it is a way of life, actually. É um estilo de vida, uma maneira de viver a vida. And that is why you will find the traces of this in every subject you read, which is originated in India. E é por isso que qualquer pessoa pode ler tudo que for, qualquer coisa que foi produzida na Índia, que foi escrita na Índia, sem ser da religião. And that is why people try to tell that it is Hindu. No, it is not Hindu. E é por isso que as pessoas tentam meio que classificar como hindu, né? Mas não é hinduísmo, né? Não é assim. If you compare with all other religions of the world, whether it is Christianity or Islam or Jewish or any kind of religion, always we have a God, we have a story, we have a book. In Hinduism, it's not there. Então, ele está falando que toda vez que você for olhar qualquer tipo de religião ao redor do mundo, o judaísmo, o cristianismo, o islamismo, qualquer uma, tem sempre um Deus, tem sempre um livro e algumas histórias, mas no hinduísmo isso não existe. So we have to look for that supreme power to be one with the God. That is what is required. Então a gente tem que olhar para esse ser supremo como se fosse Deus. Yesterday I was listening one lecture where he was telling that we should always be in the state of Soham. Então ontem ele estava assistindo uma aula que a pessoa falou que a gente sempre tem que ficar num estado de Soham. That means So means that is God and Hum is me. So I am what it is. É como se fosse assim, Sou é Deus e Ham sou eu. Então é como se fosse eu sou Deus. So when you chant while meditating So Hum, that means you are one with the cosmos, you are one with the God, you are the God.
Então, quando você começa a meditar em Soham, é como se você se tornasse né, com Deus. Eu sou Deus. This is what he teaches. Everything is God. E é isso que ele estava explicando, ensinando lá, que todo mundo e tudo é Deus. See, Indians are weird people. We find God in everything. The basil tree is a God for us. One people tree is there, that is God for us. When another banyan tree is God for us. Everywhere there is a God. E ele está falando que na Índia eles consideram que tudo é Deus. Então, uma folha é Deus, uma árvore é Deus. Tudo o que tiver à nossa volta, a gente considera como Deus. Cow is God. A vaca é Deus. Okay. So it is how it is told in way of life. So if you look at spirituality not from a religious angle, then you will feel more comfortable. Então, ele está falando que se a gente olhar para a espiritualidade não de uma maneira religiosa, a gente vai se sentir melhor, né? E estudar isso. You remember the story we discussed when we went up to the church? Ele está perguntando, Mário, se você lembra da história que a gente falou quando a gente foi lá no topo lá do convento da Penha. Yes, she remembers. Don't ask God something. Ask the God himself. Então, não peça nada a Deus. Peça que Deus esteja ali, Ele mesmo. You say that I want God himself. What you will do with the objects? Para que você vai precisar? Por que você precisa de objetos, né? Você tem que pedir para o próprio Deus, né? Ser o próprio Deus. So once God is with you, you have everything what God has created. Então, quando você tem Deus perto de você, você pode ter tudo que Ele poderia te dar. And then you will not be bothered about anything else. E aí você não vai ter necessidade de nada mais. It's very difficult to reach that stage. É muito difícil atingir esse estágio, esse estado. But we must be very clear about what we want. Mas a gente tem que ter muita clareza sobre as coisas que a gente quer, que a gente deseja. The journey is, if your journey is outwards, you are awake, or you are sleeping. If your journey is outwards, you are sleeping. If your journey is inwards, then only you are awakening. Então, quando a sua jornada ela é para fora, então peraí, deixa eu traduzir certo. Quando a sua jornada é para fora, você acorda. Está dormindo, você está dormindo. Está dormindo, que ele começou falando. Você está dormindo. Quando a sua jornada é para dentro, aí você desperta, você acorda. Você awakening. Fiquei presa na primeira frase. This understanding is very important. Esse entendimento é muito importante. Because then you will establish the connection with the God inside you. Quando você estabelece essa conexão com Deus dentro de você. And you will be least bothered what is happening outside. E aí você tem mais condições de compreender o que está acontecendo fora. And this is what is required. E é isso que a gente precisa. Compreender dentro. To understand inside, to live outside. Okay. I like this subject very much. If anybody triggers something, I cannot stop myself. Ele está falando que gosta muito de falar sobre isso. Se você falar qualquer coisa, só para começar, ele já começa a disparar para falar. Very nice. Anything else, people? We like it very much too. Mais alguma coisa, gente? Vocês querem falar? Querem saber? Deixa eu abrir aqui. All right then. Take care. A gente não vai demorar muito para chamar ele de novo. Fala com ele. Doctor, we are going to skip to chapter 11 and yes. we are going to talk to you soon. That is a lot of concepts, so you will be having a lot of doubts there. Ok. Então a gente vai ter bastante dúvidas, são muitos conceitos, aí a gente chama ele para falar. Ok. Doctor, thank you very Welcome. much. Thank you.
Thank you. Thank you. Quem tá falando aí? Aqui, ó. Gente. Okay. Ai, que fofinhas. Lindas. Bye bye. Take care. Bye bye. Ok. Bye bye, people. Tchau, gente. Bye bye, Bhatt. See you. See you. See you.